Olá pessoal, eu me chamo Ivo de Carvalho e vocês estão aqui no canal Perfumes que Cabem no Seu Bolso. O canal que é uma verdadeira referência quando o assunto é trazer perfume de baixo custo aqui no YouTube. Bem pessoal, hoje o vídeo foi até modificado, né? Tava tudo previsto para ser, né, a estreia, né, o retorno do nosso quadro, né, Batalha Perfumada, com dois ícones da perfumaria, de um lado um ícone da perfumaria nacional e de outro, né, aquele que seria o seu pai, vamos dizer assim, né? Terre d'Hermès de um lado e Homem Especiarias de outro, fazendo um duelo ali para, inclusive, angariarmos, na verdade, apurarmos, né, o grau de similaridade entre aqueles dois carinhas. Todavia, resolvi mudar o roteiro, como é típico desse canal, né? Resolvi mudar o script e parar para gravar para vocês um vídeo especial de perfumes femininos da Casa Cópias que eu tenho aqui em casa, que minha esposa tem em sua coleção. Afinal de contas, o que chega de feminino para mim, o que eu compro de feminino, eu acabo, obviamente, dando para que a minha esposa use e, inclusive, para que ela mesma teste. Então, antes de mais nada, queria pedir a vocês que se inscrevam, curtam, comentem e compartilhem o vídeo. E, claro, se aparecer a opção hypar, hypem, pessoal. Por quê? Porque essa é a principal métrica de engajamento hoje no YouTube. Isso nos ajuda demais a espalharmos nossa palavra aqui nessa plataforma tão querida. Então, meu povo, hoje, como dito a vocês, mudamos um pouco aqui o que seria o contexto do canal para trazermos o vídeo de Top 5 Perfumes Femininos de Cópias. Bom, meu povo, isso aqui não é um vídeo de melhor para o pior, na verdade seria um vídeo de primeiras impressões ou primeiros comentários sobre alguns desses perfumes da Casa Cópias. Apenas um deles, né, eu falarei com um pouco mais de afinco, porque minha esposa usou bastante. Na verdade, dois, né, o outro não está mais aqui, eu não sei onde foi parar o frasco dele, que na verdade era uma canetinha. Mas esses dois eu irei falar com um pouco mais de propriedade sobre eles, porque minha esposa já os secou, então ela já pôde balizar melhor a sua opinião, né, sobre esses dois carinhas, numa espécie de, vamos dizer assim, pré-resenha. Então vamos para esse vídeo, né, com 5 perfumes da Casa Cópias que minha esposa mais tem utilizado. Então, meu povo, né, os perfumes em si, né, como eu disse a vocês, não se trata aqui do melhor para o pior, tão somente, né, dos que minha esposa hoje está usando, né, que eu tenho aqui de cópias na minha casa. O primeiro que eu quero começar a falar com vocês, pessoal, é um que eu não tenho mais o frasco, né, justamente que a minha esposa já o secou há algum tempo, e o frasco seria uma canetinha parecida com essa, tá vendo, pessoal? É o perfume, né, seria, na verdade, o perfume Fame, né, da Paco Rabanne, em sua versão de cópias. Pois é, meu povo. Como vocês sabem, né, cópias tem aí um dos melhores, se não o melhor custo-benefício da perfumaria nacional. Eu acho, né, que é o melhor custo-benefício da perfumaria nacional. Afinal de contas, estamos falando de perfumes que custam R$50 com frete grátis para qualquer lugar do Brasil, sendo em sua apresentação convencional de 60 ml. Essa canetinha aqui é uma apresentação diferente da marca, que o Washington me mandou como uma espécie de brinde, né, até para que minha esposa conhecesse alguns perfumes da casa e optasse, né, obviamente, por comprar o que ela mais havia gostado. Mas a apresentação convencional de cópias é essa daqui, esse frasquinho, né, que tem 60 ml. No caso aqui em minhas mãos está o frasco de Woman, de Ralph Lauren. Como vocês podem ver, vem cheinho, mas minha esposa já usou algo em torno de uns 10 ml desse carinho. Mas hoje, né, iniciando, na verdade, eu queria conversar com vocês sobre Fame, que foi o primeiro perfume que minha esposa secou. Ela gostou muito do perfume, chegou numa época muito apropriada, que foi ali o auge do verão, calorão imenso, né? Na verdade, não era nem bem o verão, o outono aqui foi bem quente, né? E o próprio verão também, bastante quente. Então ela bebeu esse perfume muito rapidamente. 20 ml dele, acho que ela secou em 15 dias, foi menos de um mês. Gostou muito. Mas não temos muito a falar com vocês em relação a se ficou parecido ou não. Por quê? Porque a gente não conhece o original. É um perfume que sempre voou abaixo do radar para ela, né? Que ela não tinha assim tanto interesse, né, em conhecer o original, porque ela achou que era um perfume muito juvenil, né, muito menininha. Mas depois de conhecer o contratipo, ela até se interessou, né, por conhecer o original, porque ela gostou muito do contratipo. E quando tiver a oportunidade, ela pretende testar o original também. Já que, por exemplo, de Paco Rabanne, ela já usou o Olympia, né, já usou diversos outros perfumes. E tem, inclusive, o Olympia na coleção. Acho até que secou recentemente o Olympia dela. Mas, enfim, vida que segue para esse vídeo não ficar extremamente longo. O segundo perfume que eu vou conversar com vocês é o outro que ela também, coincidentemente, secou recentemente. Esse daqui é o contratipo do Rose Sprig da casa Tom Ford.
Esse é interessante, pessoal, porque quando ela usou a primeira vez, ela não gostou muito. Inclusive, ela usou para ir no aniversário da filha de uma amiga nossa. E eu acho que ela não curtiu muito, justamente porque o dia estava meio quente e ele não é um perfume que deve ser usado no calorão. Só sei que depois ela voltou a usar esse cara, até na intenção de secar, é aquela velha máxima que eu também tenho aqui, né, em casa. A gente nunca desperdiça nada. Por mais que a gente não goste muito de alguma coisa, ou a gente doa para alguém, ou então, né, se é algo aprazível, que dá para utilizar, por mais que não seja a melhor coisa do mundo, a gente usa até secar. E ela deu a oportunidade de voltar a usar esse cara no inverno. E aí, meus amigos, a coisa mudou de figura. Ela veio com uma opinião totalmente diferente sobre o Rose Sprig. Ela disse, olha aí, veio um perfume excelente. Concordo com o que eu vi no Fragrantica sobre ele. É um perfume que tem a cara da Barbie. Não é à toa que o frasco de Rose Sprig é um frasco rosa, né? Rosa bebê fosco. É como se fosse realmente um perfume de boneca. Porque essa, né? Aquela, na verdade, era a sensação, né, que ela sentia ao usar o Rose Sprig. Ela secou esse carinha. Eu tô só ligando a iluminação aqui, pessoal. Nem sei se vai voltar a tempo, mas enfim. Ela secou esse carinha mais ou menos um mês e meio. E terminou, né? A última vez que ela usou foi semana passada, né? Acho que foi na sexta ou na quinta-feira. E aí ela disse, ó, eu vou te dar o frasco de volta e te passar as impressões que eu tive dele depois de passar mais de um mês usando. Primeiro ela falou que a performance é sublime, né? Principalmente no inverno. É um perfume que projeta de um modo alto por mais ou menos 1h30 e fixa, né, algo em torno de 8 horas. Ela disse que fixa mais, certamente fixaria mais, mas ela toma banho, né? Então, antes de dar mais tempo do que isso, né? Ela saía para trabalhar com ele por volta de 7 da manhã, né? Chegava em casa por volta de 3, 4 da tarde, né? Às vezes um pouco mais, 5, 6, e mesmo assim o perfume ainda estava lá. Ou seja, de fato é uma performance de pelo menos 8 horas. E ela era do tipo do perfume que ela não levava na bolsa para reaplicar, porque ela dizia que não precisava. E ela não usa 15, 20 borrifadas como eu uso. Ela dá 5, 6, estourando 7 borrifadas e pronto, né? Com esse cara ela dava umas 5 e o perfume fixava dessa forma, né? A performance era essa, de mais ou menos 1h30 de projeção, até relativamente alta. Ela diz que pessoas que ficavam a 2 metros dela conseguiam sentir o perfume, né? E fixação de algo em torno de 8 horas. Lógico que isso vai variar de pele para pele, mas também estamos falando de um perfume contratipo de algo da Tom Ford, que a gente sabe também, né, que tem ali umas bombinhas escondidas no seu portfólio, e provavelmente o Rose Sprig é uma dessas. Isso aqui já é uma espécie de pré-resenha, viu, pessoal? Quem quiser comprar esse perfume, né, já está pré-resenhado, assim como também o Frame. Agora vamos falar de 3 aqui, né, que ela está usando mais recentemente. Eu vou começar pelo Woman, que é o que ela usou com menos intensidade, vocês podem ver até pela quantidade aqui no frasco. Bom, meu povo, Woman, ela tem usado menos, por quê? Porque ela é um perfume mais noturno. Inclusive, eu borrifei o Woman aqui, na fita olfativa, há mais ou menos umas 4 horas, né, pessoal? Justamente para pegar a evolução desse cara. Meu povo, ele é um perfume, né, eu acho que a grande maioria dos perfumes femininos acabam sendo assim, né, um verdadeiro buquê floral, principalmente em sua evolução. Um perfume excelente, né, pessoal? Perfume mesmo daqueles de mulher empoderada. Porém, a saída de Woman, e aí eu vou dar aqui uma borrifada, né, para pegar com vocês esse elemento, né, da saída. O borrifador é excelente, né? Cara, a saída dele é meio que um combo de frutas vermelhas, sabe, pessoal? Um lance muito interessante. O Fame, ela também me disse que era um perfume bem frutado. Ela achava bem interessante porque era como se fosse um combo de frutas cítricas, só que frutas cítricas suculentas. Ela até dizia que em dado momento remetia a goiaba, né, na pele dela. O Fame. Já Woman, não. Woman é um perfume realmente amadeirado, né? É um floral amadeirado que tem na saída um combo de frutas vermelhas. É bem interessante, pessoal. Não chega a ser uma calda de frutas vermelhas, mas a gente sente com muita facilidade, né, um verdadeiro mix de frutas vermelhas. Não chega a ser só um morango, ou só uma framboesa, ou mesmo só uma cereja. Aqui é como se fosse várias frutas vermelhas misturadas, né? Numa nuance meio cremosa, né, meio lactônica, parecido com uma espécie de sorvete, porém já envolta uma nota amadeirada bem proeminente. Não sei que notas tem nesse carinha. Caso vocês queiram, inclusive, né, meninas, se vocês quiserem, eu posso fazer a resenha desses carinhas para vocês, né? E de outros perfumes femininos também. Basta que vocês peçam aqui nos comentários e, obviamente, que eu tenha esse perfume, né, no acervo, ou minha esposa tenha, né, que eu trago a resenha dele para vocês, né? E será um prazer, inclusive, tornar, né, a quarta-feira aqui do canal um quadro exclusivo para vocês, que seria a quarta delas,
né? Então, né, se vocês quiserem, a gente cria esse novo conceito aqui no canal. Basta que vocês peçam bastante aí nos comentários e a gente leva essa ideia adiante. Mas como eu ia dizendo, né, pessoal, ele já sai, né, com esse espécie de mix de frutas vermelhas, né? E aí em seguida vem essa nota amadeirada, já bastante proeminente, mas não é aquela madeira de perfume masculino, não. É uma madeira mais cremosa, uma madeira menos densa, uma madeira mais seca, né, bem mais leve do que a do perfume masculino. E logo depois, né, isso eu pude sentir, porque ele passou cerca de 3, 4 horas evoluindo, ele entra numa espécie de buquê floral. Buquê floral branco, né, que é bem típico em diversos perfumes femininos. E assim ele vai perdurando, né, acredito eu, que ao longo de sua vida, porque minha esposa disse que esse daqui é outro que tem alta performance, né, tanto fixa bem, como projeta bastante, tanto é que ela tem usado uma apenas à noite, por isso ele está mais cheio que os demais. Já Libre, né, é o próximo que a gente vai conversar aqui com vocês, pessoal. Libre, da casa Yves Saint Laurent. Libre, pessoal, ele é, vamos dizer assim, uma é o mais intenso, né, dentre os que a gente vai conversar agora. Uma seria o mais intenso. Libre é o mediano, né? Ele é um perfume que sai bastante, não diria bastante, né? Mas ele sai adocicado, né? Ele tem um dulçor, porém, rapidamente, sobe também notas de madeira, aquela madeira mais típica de perfume feminino, uma madeira mais cremosa, uma madeira, né, mais leve, uma madeira mais confortável, mais fácil, junto a um buquê floral, novamente aqui, as flores eu não diria a vocês que são assim, flores brancas, tão intensas como a de Uma, né, por exemplo, mas são flores, né, diria a vocês, mais doces, né, as flores mais adocicadas, né, não chega a ser aquele buquê floral tão intenso. A todo instante a gente percebe que Libre é um perfume que vai sempre estar brincando ali entre o amadeirado e o adocicado. Não à toa, escutamos falar no Fragrantica que Libre pode ser um perfume compartilhável. Eu não me enxergo usando, confesso a vocês. Mas, né, para um homem que curte um perfume mais adocicado, né, mais floral, pode usar tranquilamente. Em que pese, realmente eu enxergo aqui que a madeira dele é muito fraquinha, né, para um perfume masculino. Todavia, um perfume muito agradável, muito gostoso, inclusive está sendo, né, nessa época do ano, de inverno, a assinatura da minha esposa. Tanto é, ó, que é o tanto que ela já bebeu, né, de Libre. Também, né, como dito, em relação aos demais, performance de algo em torno de 6 a 8 horas na pele dela, com uma projeção moderada de pelo menos 1 hora. Esse aqui, ela disse que ia me passar essas impressões com mais certeza, até para que, caso vocês queiram, eu possa fazer a resenha completa dele, né? Tanto ele, como o Uma e como o J'adore também, né? Porém, eu preciso que vocês, né, botem aí nos comentários para ela me dar essas informações com mais certeza, com mais segurança. Que até então ela só esboçou assim, não, eu acho que fixou tanto, né? Ela não tinha tanta certeza que ela não vinha estudando o perfume, simplesmente vinha usando. E aí, né, passemos ao nosso último. E antes da gente conversar sobre esse carinha, que eu já antecipei para vocês, já dei o spoiler, será, né, J'adore, né, aqui da casa Cópias, né? Eu digo a vocês que uma coisa que minha esposa ficou fascinada com os perfumes de Cópias foi justamente com a naturalidade deles. Ela disse, por exemplo, olha aí, Ivo, olha amor, quando eu uso eles, não parece que eu estou usando um perfume contratipo, como quando eu uso perfumes da Paris-Élysée, ou da La Rive, ou da Ciclo, né, que são marcas de contratipo que ela já conhece e já usou. Ela diz que quando usa os perfumes, por exemplo, da Paris-Élysée, né, ela sente como se o perfume fosse muito mais sintético do que, de fato, esse tipo de perfume aqui de Cópias. Ela diz, olha, a percepção que eu tenho de Cópias é muito mais a de um perfume original do que a de um perfume contratipo. Ou seja, a matéria-prima que o Washington usa nesses caras é uma matéria-prima de muita qualidade. Então, é por isso que eu não canso de dizer, além de Cópias ter o melhor custo-benefício do Brasil, eu acho que se você, né, envereda pelo caminho da fabricação dos próprios perfumes, não vale a pena comprar a essência e fazer o teu perfume quando Cópias tem ele no portfólio. Por quê? Simplesmente você vai gastar mais dinheiro fazendo o seu e provavelmente ele não vai ficar com a qualidade que os perfumes de Cópias apresentam, né? Não sei o que o Washington faz, obviamente isso é um segredo dele, né? Ele é o criador, né? Ele mesmo é o CEO da empresa, ele é quem faz os perfumes, né? Em que pese a fabricação de Cópias seja bastante artesanal, né? Ele já vende para todo o país, né? Então é uma fabricação que tem uma escala um pouco maior do que a nossa, né? Eu, por exemplo, faço só para mim, meu CT6. E digo a vocês que, realmente, quando comparo com Cópias, não tem a mesma qualidade. Mas já acho que o meu CTC
está em uma qualidade equivalente à de Paris-Élysée, La Rive, Cuba, né? Isso eu já deixei claro em outros vídeos. Mas volto a dizer, volto a afirmar que não compensa, né? Não vai compensar comprar sua essência e fazer seu CTC se ele tiver no portfólio de cópias. Mas falando de Jadot. Cara, Jadot é um perfume que eu conheço de trás para frente e de frente para trás, como a gente diz aqui no Nordeste. De cós salteado. Por quê? Porque Jadot é o perfume assinatura de uma tia minha. E eu morei com ela por mais de 8 anos. Então, pessoal, todo dia eu sentia esse cheiro. Porque quando ela ia trabalhar, ela usava esse perfume, né? Então, todos os dias eu sentia o cheiro de Jadot. E eu digo a vocês que esse perfume aqui de cópias está pelo menos uns 80% para a gente chutar para baixo, parecido com o original. É impressionante isso que o Washington conseguiu fazer com Jadot, né? Porque a gente sabe que a Dior é campeã em matérias cativas, né? Bem difícil de replicar os perfumes de Dior, os perfumes de Chanel. Porém, o Washington conseguiu algo sublime, principalmente pelo custo desse perfume. É muito bom, é muito natural, né? Pelo preço que ele custa. Tanto que minha esposa ama usar esse carinha, principalmente em dias quentes, né? A performance dele é um pouco menor do que a dos demais, até porque estamos falando de um perfume mais aberto, de um perfume mais solar, né? De um perfume mais cara do verão, inclusive, mais assinatura, mais fácil de ser usado em qualquer clima, em qualquer ambiente, até mesmo embaixo do sol. Estamos falando de um perfume que é, de fato, né, um perfume mais aberto. E como tal, um perfume mais fresco. E como tal, né, a sua performance não pode ser a mesma de um perfume mais amadeirado ou de um perfume mais adocicado. Então, naquela escala que eu disse, onde o Uma era o mais intenso, Libre era o intermediário, Jadot é o primeiro, né? Seria o mais fácil, vamos dizer assim, o mais alcançável, o mais usável, né? Em qualquer clima, em qualquer estação do ano. E, consequentemente, também o que tende a se comportar melhor como uma assinatura olfativa em qualquer época e estação do ano, para qualquer tipo de mulher. Isso aqui é um buquê floral formidável, né? O buquê de flores brancas, no seu conceito mais natural. É um perfume de 99, pessoal, que parece que foi feito ontem, parece que foi criado para a sociedade, para as mulheres ontem, de tão atual que Jadot ainda é. Então, claro que isso aqui sempre vai ser um ícone, sempre vai ser um clássico da perfumaria feminina, e que qualquer mulher que use Jadot, tenha a idade que for, porque ele é um perfume que conversa bem com diversas idades, né? Vai estar bem vestida usando esse cara. Não espere que ele seja uma bomba, porque de fato a intenção de Jadot é lhe envelopar, é lhe abraçar, é fazer com que você esteja bem vestida, né? Mas, ainda assim, é um perfume que minha esposa disse, né, precisa avaliar melhor, porque é como ela diz, eu só tenho usado, né, não tenho avaliado. Mas ela disse que caso eu queira, né, e se vocês quiserem a resenha, ela pode avaliar melhor para trazer ainda mais aspectos sobre performance. Mas ela disse que fixa bem por pelo menos umas 6 horas, né, 5, 6 horas na pele dela, e projeta de um modo até razoável ali durante a sua primeira meia hora, a primeira hora, né, 45 minutos, 1 hora, ele projeta de um modo até, né, relativamente moderado, onde a pessoa a 1,5 metro vai sentir com facilidade, e eu percebi isso quando borrifei esse cara na fita olfativa. Durante a primeira meia hora, inclusive, pessoal, ele ganhou de todos os outros. Eu tinha borrifado Uma, Libre e ele, ao mesmo tempo. Por meia hora eu só sentia Jadot. Depois o Uma começou a ganhar um protagonismo, né? E realmente o Jadot começou a cair um pouco mais, né, na questão de projeção. Mas, mesmo assim, ainda conseguia senti-lo, né? E sinto aqui com muita facilidade na fita, após 3 horas de aplicação. Claro que na pele é diferente, mas é como eu disse a vocês, se quiserem, a gente traz a resenha completa e minha esposa avalia melhor esses carinhas. Então, meu povo, esse foi o vídeo, né? Uma espécie de top 5 perfumes femininos de cópia. Espero que vocês tenham curtido, né? Se curtiram, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar o vídeo. E claro, se quiserem comprar cópias, todas as indicações, orientações, como proceder para comprar esses carinhas, estão aqui na descrição. E não esqueçam de entrar em contato com eles e perguntar se está tendo promoção. Por quê? Porque um carinha desse custa R$50 com frete grátis para qualquer lugar do Brasil, né? 60 ml. Já o Washington às vezes faz promoção onde 4, né, perfumes de 60 ml de cópias custam R$120 com frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Claro que se vocês conseguirem uma promoção dessa, vale muito a pena, né, meninas? Então, se quiserem também que a gente torne fixo essa espécie de quadro, quarta delas, para perfumes femininos, botem aí nos comentários. Me chamo Ivo de Carvalho, vamos despedindo de vocês e tchau, tchau!